Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos falar sobre equações algébricas ou equações polinomiais. Vamos lá? Então, chamamos de equações algébricas ou equações polinomiais toda equação na variável x que pode ser escrita da forma an xn, an-1, xn-1, a2, x2, a1, x1, a0 igual a zero. É como se você pegasse um polinômio e igualasse a algum número. Igualasse a zero, igualasse a qualquer outro número. Então, nós vamos ter uma equação. Quais são os elementos de uma equação? A equação ela tem que ter a igualdade e tem que ter uma incógnita. No caso aqui, a incógnita x, a variável x. Os números an, an-1, a2, a1 e a0 são números complexos. Lembra de números complexos? A gente pode fazer uma observação que todo número real também é complexo, né? E n é natural, ou seja, os expoentes são todos números naturais. Tudo bem? Posso citar aqui como exemplo uma equação 5x² mais 8x menos 3 igual a zero. Isso aqui é uma equação algébrica. Equação algébrica, essa aqui é de grau 2. Né? Temos também x ao cubo mais x² mais x mais 1 igual a zero. Isso aqui é uma equação algébrica, uma equação polinomial de grau 3. Podemos ter também x elevado a 5 mais x ao quadrado mais 7 igual a zero. É uma equação algébrica de grau 5. Né? E aí nós vamos falar sobre o zero ou a raiz de uma equação. Dizemos que um número complexo A é raiz de uma equação polinomial, p de x igual a zero, se p de A for zero. Aquela mesma história dos polinômios. Então, se p de alguém dá zero, esse alguém é chamado de raiz ou zero do polinômio. Aqui nesse exemplo, verifique se w é raiz da equação. Então, a equação é x ao cubo mais 3x² menos 5x mais 1 igual a zero. Eu quero saber se o número w, na letra A, é igual a 2, se ele é uma raiz dessa equação. Como é que eu vou verificar se ele é raiz? Raiz é aquele valor que vai tornar verdadeira esta igualdade. Então, substituindo aqui o x por 2, a gente vai verificar se o 2 é uma raiz dessa equação. Vamos lá? Que vai ficar assim, ó, 2 elevado a 3, mais 3 vezes 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 1 igual a zero. Né? Que vai ficar 8 mais 4 vezes 3, 12, menos 10, mais 1 igual a zero. E aí nós vamos ter 8 mais 12 dá 20. 20 menos 10 dá 10. Com mais 1, 11. 11 igual a zero. Isso aqui, na matemática, é um absurdo. 11 não é igual a zero. Nós chegamos numa contradição. Então, chegamos numa situação absurda. Isso aí não é verdade, isso é falso. Logo, 2 não é raiz. Podemos escrever que 2... Então, o número 2 não é raiz da equação. Não é raiz daquela equação. Tudo bem? Vamos testar aqui esse outro número. Será que o número 1 é raiz dessa equação? A gente vai fazer o mesmo experimento. Vamos trocar o x por 1 e vamos verificar se chegamos numa igualdade. Trocando o x por 1 vai ficar quem? Vai ficar 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1, mais 1 tem que dar zero. Ficou 1 mais 3, menos 5 mais 1 igual a zero. 1 mais 3, 4, menos 5 dá menos 1, menos 1 mais 1 dá 1. Ou, menos 1 mais 1 dá zero. Chegamos de zero igual a zero. Isso aqui é verdade. Né? Isso aqui é verdade. Se isso é verdade, o número 1 é aquele número que satisfaz a equação. Né? Então, nós vamos dizer que o número 1 é raiz da equação. 1 é raiz da equação. Tudo bem? Então, o número 1 é raiz da equação. A gente pode criar uma questão mais ou menos assim. Ó. Questão 2. Determine K. Ó, determine o valor de K
de modo que o número 3 seja raiz da equação. Bom, a gente pode criar uma situação assim. A equação que eu vou colocar aqui vai ser x ao cubo menos x quadrado mais x mais k igual a zero. Eu quero saber o valor de k de modo que o número 3 seja a raiz dessa equação. Ora, se o 3 é raiz dessa equação, 3 é o número que verifica essa equação. Então, eu posso trocar o x por 3 e encontrar o valor de k. Né? Então, calcule o valor de k de modo que o 3 seja a raiz dessa equação. Então, se nós sabemos que o 3 é raiz da equação, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que 3 ao cubo menos 3 ao quadrado mais 3 mais k tem que ser igual a zero. Então, aqui ficou 27 menos 9 mais 3 mais k igual a zero. 27 mais 3 dá 30, menos 9 dá 21. Então, 21 mais k igual a zero, k vai ser igual a 21. Então, nós podemos dizer que o número 21 é o valor de k. Né? Se 3 é raiz, logo k só pode ser 20. E aí nós vamos falar agora sobre o conjunto solução de uma equação, ou conjunto verdade de uma equação. O conjunto solução ou conjunto verdade seria o conjunto formado por todas as raízes daquela equação. Né? Seria o conjunto formado por todas as raízes daquela equação. Então, considerando aqui, por exemplo, essa equação, x² mais 2x mais 5 igual a zero. Qual seria o conjunto solução? Se a equação for do segundo grau, você consegue resolver usando a fórmula de delta e Bhaskara, não é isso? Então, vamos lá. Usando aqui a fórmula de delta, nós vamos procurar o conjunto solução desta equação. Então, delta vai ser igual a quem? Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual a menos 16. E aí, o x vai ser igual a quem? X vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí, x vai ser igual, ó, x vai ser igual a menos b, no caso aqui vai ficar menos 2, mais ou menos raiz de menos 16 sobre 2 vezes a. Não é isso? A gente vai ter o quê? Vai ficar menos 2, mais ou menos 4i sobre 2. Né? A gente pode simplificar por 2, vai ficar menos 1, mais ou menos 2i. Então, o conjunto solução desta equação, ele vai ter dois valores. Um deles vale menos 1 mais 2i, é uma raiz. A outra raiz é menos 1 menos 2i. Esse é o conjunto solução desta equação. Certo? E aí vem o teorema fundamental da álgebra. O teorema fundamental da álgebra, criado por Gauss, fala o seguinte: toda equação de grau n, maior ou igual que 1, possui pelo menos uma raiz complexa. Toda equação de grau n maior ou igual que 1 possui pelo menos uma raiz complexa. A consequência desse teorema é que um polinômio de grau n maior ou igual que 1 possui exatamente n raízes complexas. Quer dizer o seguinte, quer dizer que se o polinômio tem grau 2, ele vai ter duas raízes complexas. Lembrando que esse número aqui, por exemplo, ó, o número 5 é um número complexo. Eu posso escrever como 5 mais 0i. Não é? Então, os números reais também são complexos. Se o polinômio tem grau 3, esse polinômio vai ter três raízes complexas. E aí vai, grau 4 tem 4 raízes, grau 5, 5 raízes. Então, se o polinômio tem grau 4, podemos dizer que ela vai ter 4 raízes complexas. Certo? Aí, por exemplo, resolva essa equação. Nós já sabemos que essa equação ela tem 3 raízes. E aí, para resolver essa equação, eu não tenho nenhuma informação. Não existe uma fórmula para a gente chegar
na solução, o que a gente vai fazer? A gente vai usar algumas estratégias para conseguir encontrar as raízes dessa equação. Nessa daqui, a gente vai usar a estratégia de fatorar. Nós vamos pegar essa expressão aqui e vamos tentar fatorar. Transformar essa expressão na forma de fatores, que aí a gente vai conseguir encontrar as raízes. Vamos lá? Então a estratégia é a seguinte. Eu vou olhar para esses dois primeiros termos e vou verificar se tem um fator comum. Então, nós temos x ao cubo e x ao quadrado. Então, o fator comum entre os dois vai ser quem? Isso mesmo, x ao quadrado é o fator comum. Coloca x ao quadrado em evidência. Aí vai sobrar quem? X ao cubo por x ao quadrado sobra x. Menos 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado fica 3. Nesses outros dois termos que sobraram, também tem um fator comum. O fator comum aqui agora é o número 4. Nós vamos colocar o 4 em evidência. Colocando 4 em evidência, vai sobrar quem? Vai ficar x menos 3. 3 vezes 4, 12. Exatamente. E aí, fazendo dessa forma, você já percebeu que tem um fator comum. Apareceu aqui ó, x menos 3 e apareceu x menos 3. Apareceu x menos 3 nas duas parcelas. Então, nós vamos colocar esse x menos 3 em evidência, já que ele aparece nas duas parcelas. Vai ficar assim, ó, colocando x menos 3 em evidência, vai sobrar o quê? Vai sobrar x ao quadrado mais 4, que é igual a zero. Então, nós colocamos x menos 3 em evidência. O primeiro aí vai sobrar x quadrado e o outro vai sobrar só o 4. E aí eu tenho uma multiplicação que dá zero. Vamos avaliar isso com calma. Se eu tenho dois números que eu vou multiplicar e vai dar zero, o que eu sei desses números? Se eu colocar aqui, ó, a vezes b igual a zero. Se eu vou multiplicar dois números e o resultado vai ser zero, eu posso afirmar que um deles tem que ser zero. É a única condição para que dê zero. Então, ou a é zero, ou o b que é zero. Né? Nós temos essas duas condições. Sempre que eu multiplico dois números e o resultado é zero, é porque um deles tem que ser zero. Caso contrário, nunca vai zerar. Então, deixa eu colocar aqui no cantinho. Se eu tenho dois números que multiplicados dá zero, é porque um deles tem que ser zero. Ali. Se a vezes b é igual a zero, então ou a é zero ou b é zero. Tudo bem? Vou deixar ali naquele cantinho. Aqui eu tenho uma multiplicação de dois números. Ó, esse número multiplicado por esse número que dá zero. Se eu tenho uma multiplicação que dá zero, significa o quê? Que ou esse é zero, ou esse é zero, ou ambos são zeros. Concorda? Então é isso que a gente vai fazer. Então, ou x menos 3 é igual a zero, ou a outra condição é que x quadrado mais 4 é que seja zero. Certo? Se eu tenho que x menos 3 é igual a zero, eu vou ter que x vai ser igual a 3. X vai ser igual a 3. X igual a 3 é uma das raízes daquela equação. Aqui também dá para resolver. Ó. X ao quadrado é igual a menos 4. X vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. X vai ser igual a mais ou menos 2i. Então, o conjunto solução desta equação tem os números 3, 2i e menos 2i. Então, essa equação ela tem três raízes. Essas são as três raízes desta equação. Ficou claro aí? Então, a estratégia que a gente usou para resolver essa equação foi fatorar. A gente conseguiu colocar na forma de fatores, aí nós conseguimos encontrar as raízes. Pode ser que a questão já apareça assim na forma de fatores. Resolva a equação e a equação já está pronta. Né? Resolva essa equação. Já está na forma de fatores, já está na forma fatorada. Então, se eu tenho um produto que dá zero, é porque um deles é zero. Né? Eu quero chamar a atenção aqui para o expoente 3. Tá? Então, se eu tenho um produto que dá zero, é porque um deles é zero. Então, eu posso escrever aqui x menos 6 elevado a 3 é igual a zero, ou x menos 7 que é igual a zero. Esse expoente 3 significa o quê? Significa que esse fator ele repete 3 vezes. Então, é como se fosse x menos 6 vezes x menos 6 vezes x menos 6. Tudo isso aqui é igual a zero. E ali x igual a 7 já está pronto, né? Já acabou. Vou mostrar para cá um pouquinho. Ok?
Se eu perguntasse para você qual que é o grau dessa equação, qual que é o grau? Essa equação é de grau... Qual vai ser o grau? Aqui, x menos 6 ao cubo. Então, vai aparecer um x elevado a 3, vai ter grau 3. Vezes x menos 7. Então, vai ter um x ao cubo multiplicado por outro x. Então, vai dar x elevado a 4. Então, essa equação tem grau 4. Logo, terá 4 raízes. Temos que encontrar as 4 raízes. Vamos lá? Nós já sabemos que uma das raízes é o 7. Essa daqui ó, já é uma das raízes. Uma raiz. Eu preciso encontrar as outras 3. Eu vou achar as outras 3 nessa outra parte aqui. Ó. Eu tenho x menos 6 vezes x menos 6 vezes x menos 6 igual a 0. Se eu tenho um produto que dá 0, então um deles tem que ser 0. Aí você coloca ou x menos 6 é igual a 0, ou x menos 6 é igual a 0, ou x menos 6 é igual a 0. Tá certo? Só que eu escrevi a mesma coisa. Não faz sentido escrever a mesma coisa 3 vezes. Então eu vou escrever apenas uma vez e vou lembrar que ela aparece 3 vezes, né? Então vai ficar x menos 6 igual a 0, x é igual a 6. Quais são as raízes? O conjunto solução. Ó, uma delas é 6, a outra é 6, a outra é 6 e a outra é 7. A gente fala nesse caso que o número 6 é uma raiz com multiplicidade 3. 6 é uma raiz. Vou colocar assim, ó, 6 é uma raiz com multiplicidade 3, ou seja, 6 é uma raiz com multiplicidade 3. O 6 ele aparece 3 vezes. É uma raiz com multiplicidade 3. E aí, como é um conjunto, não faz sentido você escrever o elemento 3 vezes. Então, na verdade, a gente vai colocar dessa forma, ó, que o conjunto solução é o conjunto formado pelos elementos 6 e 7. Mas nós sabemos que o 6 é uma raiz que aparece 3 vezes. A gente vai falar que o 6 é uma raiz de multiplicidade 3. O 6 é uma raiz que aparece 3 vezes. Tudo bem? Esse polinômio ele tem 4 raízes. 3 delas são iguais a 6 e tem uma que vale 7. Ficou claro aí o que é multiplicidade? Multiplicidade é quantas vezes aquela raiz aparece. Quantas vezes aquela raiz repete. Ok? Mas vamos ver um outro aqui. Ó. Resolva a equação sabendo que uma de suas raízes é o número 7. Agora te deu uma das raízes. Você já conhece uma raiz. Tá? Resolva a equação sabendo que uma das raízes é 7. O polinômio, neste caso aqui, ele tem 3 raízes. Ou melhor, a equação tem 3 raízes. Uma delas é 7. Eu quero saber quais são as outras duas. Né? E aí a gente vai fazer o seguinte. Se 7 é uma raiz, neste caso aqui, a estratégia para resolver é utilizar o dispositivo prático de Briot-Ruffin. Você vai usar o dispositivo prático de Briot-Ruffin. Dispositivo prático de Briot-Ruffin. O que o dispositivo prático de Briot-Ruffin faz? O dispositivo de Briot-Ruffin é utilizado para fazer a divisão de um polinômio por um binômio de primeiro grau. Era isso? Neste caso aqui, nós vamos pegar essa equação, x3 menos 7x ao quadrado, menos 9x mais 63, e vamos dividir por x menos 7. Ó, isso aqui é um binômio de primeiro grau. Nós vamos fazer a divisão por x menos 7. É como se a gente pegasse e colocasse esse polinômio dessa forma. Ó. Eu vou separar aqui um fator que é x menos 7. Que esse aqui eu já tenho. Esse eu já resolvi, eu já descobri essa raiz. Aqui, ó, x menos 7 é igual a 0, x é igual a 7. Então, a raiz igual a 7 eu já conheço. Eu preciso descobrir as outras raízes que vão aparecer ali. Então, nós vamos usar o dispositivo prático de Briot-Ruffin para efetuar a divisão de x por x menos 7, para a gente encontrar a outra parte aqui do polinômio, na forma fatorada. Tá?
Então, o dispositivo de Brillouin ele é muito utilizado para resolver equações quando você conhece uma das raízes, porque aí você faz a divisão e encontra as outras raízes que estão faltando. Vamos lá? Como é que é o dispositivo de Ruffin? O dispositivo prático dele é o seguinte. Você vai anotar neste cantinho aqui a raiz que você conhece. Então aqui fica a raiz que você conhece. Raiz. Certo? E aí você vai anotar aqui em cima os coeficientes da equação. Todos eles. Se por acaso estiver faltando algum, você completa com zero. Então ali vai ficar 1x3 menos 7x ao quadrado menos 9x mais 63. Tá certo? E lembrando que 7 é uma das raízes. Aí o que vai acontecer? Nós vamos efetuar a divisão e como 7 é uma das raízes, a divisão tem que dar exata. O resto que a gente vai encontrar aqui no final tem que dar zero. Se não der zero, é porque você fez errado. Ou porque o 7 não é raiz. Então, no final, tem que dar resto zero. O que o dispositivo faz? Você desce o primeiro número. O primeiro número você desce. Aqui, ó, coloca o número 1 lá. Desce o primeiro. Multiplica pelo 7 e soma com o próximo. Soma com o próximo. Então, 1 vezes 7 dá 7. 7 menos 7 dá 0. Então, multiplica pela raiz e soma com o próximo. Aqui deu 0. O que eu faço? Repete o processo. Multiplica vezes e soma com o próximo. Mais 0 vezes 7 dá 0. 0 menos 9 vai ficar menos 9. Então, aqui vai ficar menos 9. Repete o processo. Multiplica. Menos 9 vezes 7 dá menos 63. Eu vou somar com o próximo. Aí, menos 63 com mais 63 vai dar resto zero. E esse último cara aqui é sempre o resto. Ele tem que ser igual a zero. O resto tem que ser zero. Se não for zero, é porque você fez errado ou porque o 7 não é raiz. Esta equação que está aqui em cima é uma equação do terceiro grau. Quando você usa Brillouin, você fez a divisão por x menos 7. Então, caiu um grau, aqui vai para segundo grau. Então, essa equação aqui é uma equação do segundo grau. Como que ela fica? Ela vai ficar 1x ao quadrado mais 0x menos 9 é igual a 0. Então, ficou dessa forma. E aí, nós podemos escrever assim, ó. Vai ficar x ao quadrado menos 9 é igual a 0. Para a gente resolver isso aqui é muito simples. X ao quadrado é igual a 9. X vai ser igual a mais ou menos raiz de 9. Mais ou menos 3. E a gente pode escrever que o conjunto solução, né, o conjunto solução é o conjunto formado pelos elementos na ordem. Menos 3, mais 3 e mais 7. Lembrando que era uma equação de terceiro grau, logo ela tem 3 raízes. 3 raízes. Ok? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Resolva a equação sabendo que o número 3 é uma raiz de multiplicidade 2. Resolva a equação sabendo que o número 3 é uma raiz de multiplicidade 2. Significa que essa equação, como é de quarto grau, ela tem 4 raízes. 4 raízes. Eu já conheço duas delas. Uma vale 3, a outra vale 3. Está faltando mais duas. Está faltando mais duas. Tá ok? Então, eu conheço duas equações, duas raízes. As duas são iguais a 3. Então, o que eu vou fazer? Neste caso aqui, se você quiser dar uma pausa no vídeo e tentar resolver, seria ótimo. Tá? Depois você confere se você acertou. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar o dispositivo de Brillouin para fazer a divisão por x menos 3. E diminuir o grau dessa equação. Então, a equação é 1x4 menos 11x3 mais 43x. Se tivesse faltando algum elemento ali, ó, tivesse faltando x ao quadrado, eu teria que colocar zero aqui. Eu tenho que anotar todos os coeficientes. Né? 43x² menos 69x mais 36. Eu sei que uma das raízes é o número 3. Então, vou usar o 3 como uma das raízes.
3 é raiz desta equação. Então eu vou usar o dispositivo de Brillouin para diminuir o grau dessa equação. Essa equação ela tem quarto grau, grau 4, né? grau 4. Quando eu usar Brillouin, eu vou chegar numa equação de grau 3. Né? Então vamos lá. O primeiro termo aqui eu vou copiar ele, só descer. Multiplica por 3, 3 vezes 1, 3. Soma com 11, 3 menos 11 dá menos 8. Ficou claro aí? Multiplica por 3 e soma com o próximo. 3 menos 11 vai dar menos 8. Aí o que eu faço com esse menos 8? Multiplico por 3. 3 vezes 8, 24, né? Deu menos 24. Menos 24 mais 43, né? 43 menos 24 dá 19. Então aqui, ó, menos 24 mais 43 dá 19. Aí eu tenho que fazer o que agora? Eu tenho que fazer 19 vezes 3, que dá 57. E o 57 eu vou subtrair do 69. Né? Então aqui vai ficar menos 12. Menos 12 eu multiplico por 3. Menos 12 vezes 3 dá menos 36. Com mais 36 que está ali do outro lado, vai dar 0. Tinha que ter dado 0 mesmo. É o resto, tem que ser 0. Porque a divisão tem que ser exata, senão o 3 não seria raiz. Então aqui nós temos agora uma equação de grau 3. Seria 1x3 menos 8x ao quadrado menos 19x menos 12 igual a 0. Seria essa equação. Mas você lembra que o 3 é uma raiz de multiplicidade 2? Pois é, o 3 é raiz dessa equação que sobrou aqui também. Porque ele é raiz duas vezes. Então, o 3 é raiz dessa equação. Nós vamos fazer Brillouin novamente com essa equação. E aí vai chegar numa equação do segundo grau, que eu posso usar a forma de Bhaskara para resolver. Tá? Então, nós vamos usar Brillouin novamente. E eu conheço a outra raiz. A outra raiz é o número 3. 3 é uma raiz de multiplicidade 2. Eu vou usar duas vezes o 3. Desce 1. Esse 1 aqui desce ele. Né? Desce 1. Muita atenção agora. Multiplica pelo 3 e soma com o próximo. O próximo aqui é 8. Tá? Soma com 8. Então, 1 vezes 3 dá 3. 3 menos 8 vai dar quanto? Menos 5. Então, tem que colocar ali, ó, menos 5. Menos 5. E aí eu tenho que fazer de novo, ó. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. Menos 15 eu vou somar com 19. Somar com 19. Menos 15 mais 19 dá 4. Então, ali eu tenho que colocar 4. 4 vezes 3. 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12, positivo. Eu vou somar ali com menos 12, vai dar 0. E realmente tinha que ter dado 0 aqui. 0. Por quê? Porque a divisão é exata. O último termo tem que ser 0. Então, aqui agora nós temos uma equação de grau 2. Nós temos uma equação de grau 2. Grau 2. E a equação de grau 2 dá para resolver usando a forma de Bhaskara. Como é que ficou essa equação de grau 2? A equação de grau 2 vai ficar 1x² menos 5x mais 4 igual a 0. Esse 1 não é necessário escrever, se quiser apagar, pode apagar. E aí a gente vai fazer por delta, né? Delta é igual a b ao quadrado, 25, menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual a 25 menos 16, 9. X é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Tem x1 e tem x2. x1 vou usar o sinal de mais, vai ficar 5 mais 3, 8, por 2, 4. Vou usar o sinal de menos, 5 menos 3 dá 2, sobre 2 é igual a 1. Então, essa equação ela apresenta as três raízes, ou melhor, as 4 raízes. O conjunto de solução vai ter 4 raízes. Quais são elas? Uma delas é 3, a outra é 3, a outra é 1 e a outra é 4. O número 3 é uma raiz com multiplicidade 2. A gente não escreve repetido, o elemento repetido ali no conjunto de solução. Então, a resposta fica assim, ó. E a gente costuma colocar na ordem crescente também. Se você quiser, vai ficar 1, 3 e 4.
Essas são as raízes. Né? O número 1 é uma raiz simples. O número 3 é uma raiz dupla. E o número 4 também é uma raiz simples. Ok? Espero que tenha gostado dessa videoaula. A gente continua na parte 2 daqui a pouco. Um abraço, até mais.